Gente, eu tô aqui hoje sem escova, de cara lavada, e talvez você nunca tenha ouvido uma mulher trans falar disso desse jeito. Mas a minha história não é só sobre identidade de gênero, é sobre quebrar padrões, literalmente. Sobre silenciar a própria voz. É sobre o caminho doloroso de volta para si. E hoje eu quero te contar a minha trajetória de uma forma inusitada, porque eu vou te explicar por que ela deu origem ao projeto ASE, Autoridade, Sombra e Essência, quem eu sou e o padrão que eu quebrei. Bom, meu nome é Lucy Alves, eu sou humanoterapeuta, psicanalista e espiritualista e vivo na condição de mulher transgênero, como vocês já sabem. E desde muito cedo, quebrar padrões sempre fez parte da minha vida, inclusive o padrão imposto ao meu próprio corpo. Mas também teve um outro padrão que eu quis quebrar, o de que uma mulher trans só pode existir às margens da sociedade. E eu sempre quis algo muito simples: trabalho digno, respeito, família e autonomia. Viver uma vida que não me violentasse por dentro. Durante muito tempo, muitas mulheres trans foram empurradas para lugares onde não havia escolha. E eu não julgo nenhuma mulher pelas escolhas que fizeram para sobreviver. Mas eu precisei ser fiel a mim mesma. Eu precisava viver de forma íntegra com a minha essência. Claro que a vida me permitiu. E antes da terapia, eu trabalhei com cabelo. Tive meu próprio salão, um espaço lindo, ecossustentável. E hoje eu entendo que ali eu já fazia terapia sem saber. Eu escutava histórias, acolhia dores, trabalhava a autoestima. E as pessoas vinham ali por esse acolhimento. Ali começou o ponte. Mas apesar disso, eu vivia muito calada, muito tímida, muito contida. Eu me moldava ao que eu achava que os outros esperavam de mim. No trabalho, nas relações, na vida. Eu vivi uma relação de 15 anos que se tornou tóxica. E não porque começou assim, mas porque eu fui me abandonando. Eu agradava, eu me adaptava, eu me calava. E grande parte disso vinha da minha relação com a autoridade, especialmente com o meu pai. Ele foi uma figura forte, rígida, por vezes autoritária. E não falo isso para acusar ele. Era o que ele tinha. Mas eu associei a autoridade à violência e passei a rejeitar a minha própria autoridade. Se a autoridade machuca, então eu não quero ser uma autoridade, nem mesmo da minha própria vida. A sombra que eu negava. Tudo que a gente rejeita vira sombra. Aquilo que eu julgava nele existia em mim, como potência reprimida, não como abuso, mas como força. E enquanto eu não integrava essa sombra, eu continuava sem voz. E a virada de chave foi na terapia, no autoconhecimento, na dor. Foi aí que eu comecei a ressignificar tudo isso. A curar a ferida da autoridade. Acolher a sombra, assumir a responsabilidade pela minha vida. E quando isso aconteceu, a minha essência encontrou espaço. Então a mulher expansiva, viva, verdadeira, que sempre existiu em mim, voltou. Eu passei a me bancar, a me posicionar, a existir sem pedir permissão. E foi assim que nasceu o ASE. Autoridade, assumir a própria vida, sombra, integrar o que foi negado, essência, viver quem você é. Hoje eu trabalho com mulheres que se calam, que têm medo da própria força, que se abandonaram tentando agradar, porque eu já estive lá. E se você sente que perdeu a própria voz, se sente medo da sua potência, saiba, isso não é fraqueza. É uma força que ainda não foi integrada dentro de você. E o meu trabalho existe para isso. Essa é a minha história e esse é o caminho que eu escolhi trilhar para te ajudar.